gente, meu nome é Mariana. Hoje eu vou falar um pouco sobre como eu me tornei vegetariana. Pra quem não sabe, eu sou ovo-lacto vegetariana há quase 2 anos. E eu vou contar pra vocês como foi que eu me tornei vegetariana e também dar algumas dicas que eu não fiz, mas que eu acho que é importante pra você que tá querendo se iniciar nesse processo. Primeiramente, eu vou começar diferenciando um pouco as categorias pra a gente já deixar tudo muito claro. Então, o vegetariano, ele se divide em 3 categorias. A primeira é ovo-lacto vegetariano, que é o meu caso, que são pessoas que não consomem nenhum tipo de carne, nem frango, nem peixe, mas consomem ovos ou coisas que contêm ovos e leite ou derivados do leite, que é o meu caso, que eu ainda consumo coisas que contêm ovos e coisas que contêm leite. O ovo vegetariano é aquela pessoa que não consome leite nem derivado do leite, nenhum tipo de carne, mas ainda consome ovo. O lacto vegetariano é aquele que consome leite e coisas que contêm leite, mas não consome ovo, nada que contém ovo, nem nenhum tipo de carne. E os vegetarianos estritos, que são pessoas que não consomem nenhum tipo de alimento de origem animal. Que pessoas que não consomem nenhum tipo de carne, não consomem nem leite, nem ovo, nem nada do tipo. E tem uma categoria que abrange muito mais, que seriam os veganos, que são pessoas que não comem nada de origem, não usa nenhum tipo de produto que testa, não usa couro, não usa lã, não vai para eventos que patrocinam exploração animal, não consomem nada que seja oriundo de exploração animal. Então eu vou falar com vocês primeiro como foi que eu entrei nessa vida aí, como eu me tornei ovo-lacto vegetariana. Foi basicamente em meados de 2017 eu comecei a pensar sobre isso. Comecei a refletir, assim, foi bem do nada. Na verdade, eu sempre tive, vez ou outra, na minha faculdade ter um buffet vegetariano, eu via as pessoas comendo. Vez ou outra, eu achava algum vídeo de alguém vegetariano que aparecia pra mim no Recomendados e eu assistia. E aí, depois de um tempo, quando chegou em meados de 2017, mais pro final do ano, eu tinha uma amiga minha que ela tinha parado de comer carne um tempo. E aí eu comecei a perguntar a ela, comecei a conversar com ela. E por coincidência, uma outra amiga também já estava vendo há um tempo, ela já estava pesquisando, já estava querendo parar de comer carne. E aí a gente sempre ficava conversando sobre isso, discutindo sobre isso. Eu já não... Quando eu pesquisava assim, algumas coisas, eu já via que eu não concordava muito com aquilo. E aí nessas conversas aí no RU, no restaurante universitário, no Bandejão, a gente sempre conversava, sempre caía muito nesses assuntos. E aí basicamente quando foi no final de 2017, eu acabei parando de comer carne por completo. Na verdade, assim, o que acontece, uma dica que eu dou pra vocês é respeitem o seu processo. Respeitem o tempo de vocês, o corpo de vocês, porque tem muitas pessoas que se entram nessa filosofia de vida, nesse modo de alimentação, de maneiras diferentes. Por exemplo, eu parei de comer carne de uma vez, de um dia pro outro, assim, eu parei de vez, eu parei com carne, com frango, com peixe, com tudo de um dia pro outro. Existem pessoas que vão fazendo isso de maneira gradativa e cada um tem o seu tempo, é necessário você se respeitar e não se cobrar tanto, não se frustrar e depois de parar, porque o que eu já vi muitas vezes acontecer, pessoas que tentam e aí em um dia comem carne e aí já param, já desistem tudo de novo. Então eu acho que é muito importante vocês respeitarem o tempo de vocês, respeitarem o corpo de vocês e analisar e se conhecer e entender qual processo é mais eficaz. O que você pode fazer da melhor maneira que você pode, do que é possível pra você, e a partir daí a gente ir dando passinhos, a gente ir evoluindo, porque eu acho que assim, eu pelo menos penso que é muito mais eficaz a gente olhar as possibilidades que estão ao nosso alcance. E uma coisa também que é muito importante quando você tá iniciando a alimentação vegetariana, é que é muito importante com que você adicione antes de subtrair, ou seja, coloque uma variedade maior de alimentos. Tente introduzir novos alimentos no seu cardápio, na sua alimentação, no seu paladar, antes de você tirar a carne. Porque, por exemplo, eu era uma pessoa que eu não gostava de comer nada. Eu não gostava de comer verdura, eu não tinha o hábito de comer fruta, eu não comia temperos, tempero verde, salada, absolutamente nada. E aí foi muito difícil. Quando eu parei de comer tudo de uma vez, eu não comia carne, mas eu não gostava de comer nada.
Então eu tive que aprender meio que a comer na marra, assim, a maneira de como eu introduzi foi um pouco... Não é uma maneira que eu recomendo muito. Então eu recomendo que vocês primeiro introduzam novos alimentos, experimentem outras coisas, acabem tendo a variedade de grãos, de feijões, de legumes, de verduras, de frutas. Acabem tendo a variedade nessa alimentação para depois subtrair a carne. E principalmente quando você vai introduzir alimentos que você não gosta, não tente colocar isso como uma coisa compulsória e aquela coisa por si só. Por exemplo, se você não gosta de salada de couve, você não é aconselhável que você vá comer uma salada de couve apenas, pura e simplesmente uma salada de couve só. Tenta misturar com frutas, com castanhas, com coisas que você gosta. E aos poucos você vai acabando e introduzindo esse tipo de alimentação no seu cardápio. Tenta juntar esse tipo de alimentação com coisas que são boas pra você. Por exemplo, eu não gostava de couve, mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, maçã, manga, eu sempre acabava misturando com frutas para que isso também ficasse bom pra mim. Então, tenta fazer esse tipo de introdução. Por exemplo, legumes no vapor. Se você não gosta de legumes, nada de colocar legumes no vapor, porque não vai ter gosto de nada, vai ser muito ruim. Mas assim, tenta ver outras alternativas de grelhar, de colocar um tempero legal, um molho legal, e que a partir daí você vai introduzindo esse tipo de alimentação no seu cardápio, e aos poucos o seu paladar vai mudando, assim, não tenta introduzir o alimento por si só de maneira compulsória, porque é muito complicado. E um erro também muito comum que acontece, que foi o que eu também cometi, quando você for pra transição para ovo-lacto vegetariano, que é o que a maioria das pessoas transicionam, hoje eu já quero uma transição pro veganismo, mas a maioria das pessoas quando param de comer carne se enquadram na categoria de ovo-lacto vegetariano. Então, se você é essa pessoa, uma coisa que acontece muito é essa pessoa deixar de comer carne, mas descontar tudo em ovo, em massa e queijo. Assim, todos os lugares que você vai, se não tem opção, basicamente só sobra queijo. Aí em casa, eu mesma me entupia de ovo, eu comia muito queijo. Então é muito complicado a gente acabar descontando tudo isso em alimentos de origem animal e você parou de comer a carne. Então é muito legal que você acabe pegando esse paladar e acabe variando muito. E uma dica muito importante para você que quer transicionar, que pensa em parar de comer carne, assista documentários, pesquise sobre isso, pesquise sobre alimentação vegetariana, pesquise sobre o que você precisa para ter uma alimentação vegetariana balanceada, porque o fato de ser vegetariano não quer dizer que necessariamente você vá ser saudável. Então pesquisa sobre isso, assiste documentários. Tem vários documentários que são gratuitos aí no YouTube, não precisa ter grandes coisas, não precisa ter Netflix nem nada. Tem documentários que são gratuitos aí no YouTube. Então pesquisa sobre documentários, se informa, pesquisa artigo, lê artigos científicos que falam sobre isso, faça pesquisas para ver o que você precisa. Então é basicamente isso. É muito importante que a gente vá atrás de conhecimento. É muito importante com que a gente amplie nosso paladar, faça para que, acima de tudo, se torne um processo mais leve. Mas basicamente foi isso. Eu parei de comer carne de um dia pro outro, basicamente. Eu comi um salgado num dia que tinha carne, no outro dia eu já não comi mais. E eu tô sem comer carne até hoje, mas assim, respeite seu tempo, respeite seu processo. E da próxima vez eu vou trazer dicas de alguns documentários, alguns textos, algumas pesquisas que eu acho que é interessante passar pra vocês. É isso, até a próxima.